Meus amigos do Papo de Peso TV, hoje eu estou com uma figura sensacional. Não sei se o chamo de doutor Uaci Matias, sociólogo Uaci Matias, radialista Uaci Matias, jornalista Uaci Matias, comentarista esportivo Uaci Matias, mas é meu amigo Uaci Matias. Grande abraço, me tê-lo conosco no nosso Papo de Peso TV, Uaci. Prazer é meu, espetacular, pode ser apenas o Uaci, já que somos amigos há tanto tempo, né? E poder conversar com você, depois de um tempão que a gente não conversa, não bate papo, a não ser nos encontros sociais. Então, estou à inteira disposição, Pedro, para a gente conversar. Você me falava a respeito da consultoria e dessa parceria da Prefeitura com a Federação Pernambucana de Futebol. Você que está coordenando tudo, me fala sobre essa parceria, assim. É uma parceria extremamente interessante, Pedro. A gente tem do lado da Prefeitura uma tradição de manter campeonatos com diversos nomes, chamado Peladão, Torneio Aberto, etc. É uma tradição já da Prefeitura já há alguns anos. E a Federação tem uma preocupação paralela a isso, que é o alimento dos clubes profissionais. Por exemplo, Pedro, a gente estava, e foi a causa até de eu ter entrado nesse projeto, fazendo uma exposição há um tempo atrás para Evandro, sobre que a gente tinha perdido, você sabe muito bem disso, de Campo de Várzea, por exemplo, que alimentava... Você acha que a especulação imobiliária acabou com isso? Acabou totalmente. O progresso como todo, nós tínhamos centenas de campos de várzea. Hoje a Prefeitura tem catalogado hoje 49 campos, e desses 49 campos, por exemplo, só tem 20 em condição de jogo. Ali no Complexo Salgadinho, quando eu era moleque peladeiro, ali tinha 20 e 30 campos. Eu me lembro que na minha época de maloqueiro, tinha o campo do 11 e o campo do Tacaruna. Exatamente. E entre o campo do 11 e o Tacaruna e a Marinha, ali no inverno não jogava, porque a água dava, mas no verão, ali se fazia 10, 12 campos. Tinha o campo do Elite do outro lado, lá em Campo Grande. Exatamente. Acabou tudo. Acabou tudo. Então, eu fazia uma exposição sobre isso, e a outra categoria que o futebol pernambucano, os nossos clubes profissionais bebiam, era nos jogos escolares. Outra categoria que bebia era nas usinas de cana-de-açúcar. E nas cidades e estados circunvizinhos. Aí o que aconteceu? Acabaram as usinas de cana-de-açúcar, fechou 99%, parou isso. Jogos escolares, naquele tempo Naquela nosso... época acabou. Acabou também, né? Beber nessa fonte de cidades vizinhas, estados vizinhos, como a gente trazia um Herbe de Alagoas, Mirobaldo de Sergipe, Nunes de Sergipe. Ramon veio da usina Trapiche. Isso acabou porque entrou um outro mercado de empresários que não interessa isso, interessa o cara do exterior, do Rio, São Paulo, de onde for, porque o peso é maior financeiro, as comissões são maiores, é um negócio como outro qualquer, e é natural que isso aconteça. Aí a gente ficou perdido de onde se alimentam os nossos clubes. Então a federação arguiu, e eu botei isso no papel, desse histórico, e a gente juntou com os interesses da prefeitura e comulgamos um interesse único. E aí surgiu a necessidade de, além do que a federação promove, que as categorias sub-15 e sub-17, o que a prefeitura promove, que é esse campeonato aberto, e agora também um feminino, que a federação também está fazendo, era juntar os esforços. E nessa data a gente está juntando esses esforços para fazer uma só ação dirigida que atenda, primeiro, um processo de inclusão social, uma grande massa de meninos que estão aí... Tirando, inclusive, das drogas. Tirando, inclusive, das drogas, da marginalidade, da delinquência, de uma forma geral. Então, esse é um objetivo superior, né? A gente incluiria esses meninos, uma motivação a mais. Agregaria para a prefeitura em termos de educação, né? Quer dizer, você vibraria mais com as aulas de educação física, os professores de educação física se envolveria. Isso significa também saúde, o menino praticando, em vez de estar 24 horas numa lan house, para dizer o melhor, né? Vamos dizer que não esteja cheirando cola, mas vamos dizer que esteja numa lan house. Mas ali paradinho, acaba ficando pardo, não faz exercício, etc. Então, essa é a configuração que eu espero exitosa. A gente já está na fase semifinal, que é definir custo, que essa é uma coisa mais complexa, mas em relação à filosofia, Pedro, está tudo ok, nós conseguimos juntar os interesses e a visão da prefeitura e a visão da federação. Muito bem, você pretende começar quando, assim? A pretensão do início de campeonato é no dia 2 de agosto. Então a gente... bem perto, né? Bem perto. As datas apertaram, porque isso começaria antes da Copa das Confederações. Mas foi tanto trabalho para a federação, tanto trabalho para a prefeitura, inclusive quem cuida da Secretaria da Copa, com o nosso querido George, então ficou impossível de começar isso em maio, junho, por conta da Copa das Confederações. Aí houve um empurrar perigoso de datas, porque nós temos 22 datas até dezembro para fazer isso,
mas já temos esse calendário pronto, já temos uma pré-tabela pronta e vai ser possível fazer. Falamos sobre essa parceria. Agora vamos falar sobre o futebol propriamente dito pernambucano. O que é que você me diz dos 3 clubes da Série A, B e C, assim? Eu acho que o futebol pernambucano, Pedro, não está participando, não está num bom momento, né? Já há algum tempo a gente teve excelente participação, na época ainda que seu pai trabalhava, década de 50, 60, fantástico time do Náutico, a década de 70, fantástico time do Santa Cruz. Como estatística, o Santa Cruz participou de todas as 10 edições dos anos 70 na primeira divisão, para ter uma ideia, hoje está na terceira. A equipe do Sport se manteve após 60, 70, começou a aparecer em 80 e passou a dominar em 90 e 2000, com a maioria dos títulos, não só de pernambucano, mas também a melhor participação, mas mesmo essa participação do Sport caiu também, tanto é que ele não está à toa na segunda divisão. Então hoje a gente tem uma distribuição dos 3 clubes nas 3 séries, e mais a participação do Central e do Salgueiro, e mais Ipiranga na Série D, né? Quer dizer, nós temos uma participação em todas as divisões. Isso é bom por um lado, mas por outro lado a gente está perdendo espaço para o futebol do Paraná, perdendo espaço para o futebol de Santa Catarina. O Santa Catarina está com 4 clubes na segunda divisão, um clube na primeira divisão. E os 4 bem, né? E os 4 bem. E o pior é que Santa Catarina, se você perguntasse em 1980, diga um clube de Santa Catarina, a gente ia ficar pensando, que clube é esse? Ninguém falava quem era o Criciúma, quem era Figueirense, quem era Chapecoense, Blumenau, Brusque, Cascavel, todos os times que estão aí aparecendo no cenário. Então eu acho que o futebol pernambucano está brigando, mas precisa de uma grande reforma para poder voltar ao seu auge da década de 80, 70, 60, 50 e para trás. Ok, conversamos com o meu amigo, sociólogo, jornalista, comentarista esportivo, Moacir Matias, sobre tudo isso que vai acontecer e esta parceria salutar entre Federação Pernambucana de Futebol e também a Prefeitura da cidade do Recife. Moacir, muito obrigado em tê-lo conosco. Prazer, meu. Ok, este foi mais um Papo de Peso TV. Um grande abraço.